dezembro, o título da meditação é Esperançosos, né? E diz, em Romanos 5, verso 5, que diz que a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E aqui bem embaixo na meditação diz assim: a esperança traz paz ao coração e acalma todos os medos. Ellen White escreveu: quando Cristo, a esperança da glória, estiver formada em nós, seremos equilibrados e não seremos lutados, mas nos colocamos acima das influências que desalentam e inquietam aqueles que não estão firmados em Cristo. Para os esperançosos, todas as adversidades são oportunidades para crescer e melhorar. Então é aquela questão que o psiquiatra fala, o psicólogo orienta. Nós não temos que nos preocupar com as coisas que os outros fazem a nós. O nosso cuidado deve ser para com o que a gente faz, com aquilo que os outros fazem contra a gente. Então, a pessoa que tem fundamento na esperança das promessas de Deus, ele pega todas as adversidades como motivo para crescer. Olha que meditação maravilhosa de hoje. Fique com esse recadinho da meditação, porque no reavivado de hoje, você que já fez a leitura do capítulo de hoje, que é Romanos capítulo 7, está tudo conectado com a lição da Escola Sabatina, porque em Romanos 7 eu destaquei verso 8. E o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, porque o que realça o pecado é o conhecimento da lei, é o mandamento. Aí Paulo está dizendo que o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou nele toda sorte de concupiscência, porque sem a lei o pecado está morto. Então, nesse trocadilho que ele faz no capítulo 7, o que nós resumimos é o seguinte: quanto mais perto de Deus nós chegarmos, mais indignos e imerecedores nós vamos nos sentir. Quanto mais conhecemos a pureza, mais impuros nos sentimos. Quanto mais nos aprofundamos no amor da lei de Deus, mais pecador nós nos sentimos. Então, está com a lição, irmão? Querer ser mais, querer vencer sempre, querer estar por cima, querer ser maior, significa que nós não estamos em conexão com a lei de Deus. A lei de Deus é a lei do amor. E o amor realça em nós, o amor de Deus, irmão, realça em nós a nossa indignidade. Que nós não somos nem merecemos nada. Então, quanto mais comunhão, mais senso de indignidade. Mais nos sentimos pecadores. Porque a coisa que está suja, quanto mais vai para perto da luz, mais o sujo é visto. Mais as manchas são destaque. Que maravilha que é a palavra de Deus, irmão. Que maravilha. Que alimento. E hoje eu vou fazer um livro, por incrível que pareça. Hoje a pessoa que ia fazer o livro deixou para mim. Continuando aqui no capítulo 15, nós estamos chegando no final do capítulo 15. E hoje continua a história de Neemias. E continua dizendo assim, o título é Os sacerdotes de Israel entre os primeiros a aprenderem. Ontem Davi falou, na parte que Davi fez ontem, Neemias conseguiu contagiar o povo, contagiar os líderes, com um espírito de união e disposição ao serviço. E aqui diz que dentre os primeiros a se contagiarem com o espírito de zelo e favor de Neemias, achavam-se os sacerdotes de Israel.
em virtude da posição de influência que eles ocupavam, podiam esses homens fazer muito para estorvar ou para promover a obra. Olha só que coisa. Os que ocupam posição de liderança têm o poder de estorvar ou de promover o desenvolvimento da obra. Os que ocupam posições de influência e responsabilidade na igreja, que já é Ellen White falando, né? Os que ocupam posições de influência e responsabilidade na igreja devem estar na dianteira na obra de Deus. Se avançarem relutantemente, outros nem se moverão. Irmãos, se os líderes não tiverem motivação, não pegarem com garra, os outros vão dizer assim, o líder que é o líder não vai. Se o líder não faz, se o líder fica só no blá, 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 reunindo, dizendo como é que pesca, ensinando as estratégias, mas não pesca. Então eu vou pescar? Eu não vou pescar. Então, irmãos, o espírito do líder contagia todo o grupo. Por isso que Deus deixou os líderes. Os líderes têm que estar ali na liderança para motivar, para conduzir os outros a fazer. E aí o líder, quando ele faz a obra andar, ele pode olhar para os seus liderados e dizer assim, venham comigo, vamos comigo, olhem para mim, façam o que eu estou fazendo. Aqui embaixo, no Neemias como organizador, no segundo subtítulo de hoje, diz assim, foi bem agradável a Deus e aos anjos ver aqueles grupos atarefados, trabalhando harmoniosamente nos caídos muros de Jerusalém. Irmão Davi falou aí que ontem foi um dia muito intenso. E é incrível que a obra de Deus, feita no sábado, as coisas que são para ser feitas no sábado, mesmo que a gente fique atarefado o dia todo, o descanso espiritual supera o descanso físico. Porque muitas vezes, durante a semana, eu, com experiência própria, decido passar o dia dormindo. Eu me levanto, preparo o café da manhã, dispenso a Angelina vai para a correria dela, e eu ajeito as coisas aqui, vou me deitar, eu vou dormir até topar. Porque eu mereço, eu já trabalhei, eu estou aposentada, já corri muito, já sofri muito, já peguei muito peso, as minhas manchas são manchas de serviço, não são manchas de produtos, de cosméticos, isso aqui é resultado de trabalho no sol. E tem dia que eu me dou o luxo de dormir. Aí eu ajeito o almoço, a Angelina passa aqui, almoça, vai embora para o outro trabalho dela, que já trabalha em 2 lugares muito longe, inclusive, um do outro. E ela almoça e vai embora correndo, eu oro, bato o portão, e ela tira no meio do mundo, vai-se embora trabalhar, juntar dinheiro para eu gastar. E eu vou dormir. Irmãos, dormir não descansa o corpo. Mas o sábado, quando a gente fica um dia inteiro de sábado, no campo fazendo a obra, na igreja adorando, servindo, visitando, pregando, em reunião, fazendo aquilo que deve ser feito no sábado, sabe o que acontece? De noite, a gente está revigorado. É verdade. É verdade ou não é, irmão? É verdade. A gente se sente revigorado. Porque o repouso, o descanso que nós precisamos, ele vem da mente em paz com Deus. Quando a gente não faz nada, não visita ninguém, não dá um estudo, não faz nada, mesmo que a gente durma até não querer mais, mesmo a gente descansa, coma bem, fique à vontade em casa, mas a consciência não nos deixa repousar. Descanso em Deus não é ficar parado, gente. Então, olha como termina esse subtítulo aqui de hoje. Diz assim, o céu, é verdade, o céu, os anjos de Deus e os anjos
ficaram felizes. Foi muito agradável a Deus ver as pessoas, os grupos em movimento ativo, reerguendo os muros caídos. Irmãos, quantas coisas nós temos que reerguer, nós temos que reparar, quantas brechas, quantas coisas que precisam ser feitas, quantas atividades. E Deus e os anjos ficam alegres, ficam satisfeitos quando eles veem os grupos de irmãos, os membros da igreja, os líderes, seus departamentos, os irmãos, os liderados, em grupo, saindo, indo, fazendo. É isso que está dizendo aqui. Foi muito agradável a Deus e aos anjos ver aquele grupo de homens trabalhando. Eu ouvi harmoniosamente o barulho do serviço. Foi um som alegre, o ruído dos instrumentos de trabalho desde a madrugada até o sair das estrelas. É assim que conclui esse subtítulo. Deus e os anjos assistindo. O horário que eles começavam, até o horário que eles terminavam a tarefa. Deus assistindo, os anjos assistindo, maravilhados com a disposição que eles estavam para fazer o serviço. Então, irmãos, líderes de igreja, anciãos, diretores de igreja, líderes de departamentos, irmãos que estão aqui nesse culto. Irmãos, muita gente só vai ser motivada se você for motivado. Muita gente só vai cumprir a missão se você cumprir a missão. Não tenha vergonha de ser o primeiro a se levantar e a dizer, vamos, que Deus nos abençoe, que esse Espírito esteja em nós. Querido Deus, aqui nós estamos começando uma nova semana, Senhor, um novo dia. Mas obrigada, Senhor, pelo banquete da Tua Palavra, pela motivação que a Tua Palavra nos dá, pelo encorajamento. E nós pedimos, Senhor, o Espírito de Cristo, o Espírito da humildade, do serviço, para que possamos ser como Neemias, como os sacerdotes, que motivados pelo Espírito de trabalho, contagiaram todo o povo. E todos trabalhavam harmoniosamente, grupos e grupos. Cada grupo sabe o seu dever, cada grupo sabe o seu serviço. Cada departamento sabe o que tem que fazer. A igreja anda num mecanismo dividido de departamentos, porém o mesmo Espírito é que conduz. Seja com cada um que está nesse culto, Senhor. Que esse culto arraste o resto da igreja para o campo do serviço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém?